Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Olha só, agora a gente vai estudar alguns títulos que estão relacionados à produção agropecuária, começando pela CPR. Então vamos lá. A Cédula do Produtor Rural, a CPR, é um título de crédito representativo de promessa de entrega futura de um produto agropecuário. Pode ser emitida essa CPR pelo produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ou então as suas associações, inclusive as cooperativas. Então essa CPR é um título de crédito, ela vai ter um valor pelo qual o produtor rural ele vai conseguir recursos financeiros para financiar a sua atividade, e ela representa essa promessa de uma promessa de entrega futura de um produto agropecuário. Mas a gente vai ver que no vencimento pode acontecer de fato essa entrega futura de um produto, ou então pode acontecer a chamada liquidação financeira, que é quando o produtor rural ele só faz o pagamento do montante à instituição financeira. Então olha a dinâmica aqui. Bom, eu tenho o produtor rural, que é aquela pessoa que vai precisar de dinheiro para financiar a sua atividade agropecuária. Ele vai fazer algum tipo de atividade lá, vai fazer a colheita dele, mas ele precisa de dinheiro para comprar máquinas e equipamentos. Para conseguir esse dinheiro, uma opção que ele tem é através da emissão de um título de crédito, que é a CPR, Cédula do Produtor Rural. Ele emite esse título e, através da emissão desse título, ele leva ele até uma instituição financeira que vai comprar e vai conceder um crédito para esse produtor para que ele consiga, então, fazer a sua atividade agropecuária. E a instituição financeira, a partir do momento que ela concede esse crédito, ela espera a liquidação dessa operação, que pode ser, por exemplo, né, no prazo de 1 ano, ou menos, ou mais, depende das circunstâncias, depende também da atividade produtiva desse produtor aqui. Chegou no vencimento, existem duas possibilidades aqui. Ou a gente vai ter a chamada liquidação física, ou então a liquidação financeira dessa cédula aqui. Se for a liquidação física, aí a gente vai ter de fato a entrega futura do produto agropecuário. Então, dependendo do que o produtor fez na sua atividade, né, ele vai entregar esse produto. Pode ser, por exemplo, se ele é uma pessoa que faz a produção de uvas, ele vai entregar essa quantidade de uvas à instituição financeira. O detalhe é que, geralmente, o mais comum é a liquidação financeira, até porque o que a instituição financeira ela vai fazer com o produto agropecuário? É mais difícil, mas pode acontecer. Já na liquidação financeira, o que acontece é que o produtor rural ele vai fazer o pagamento do que ele conseguiu de empréstimo em dinheiro, o pagamento do montante, né, incluindo os juros. É mais ou menos assim que funciona. Vamos lá então, ver as características, tá? A CPR ela é um título negociável em mercado de balcão organizado, que pode ser emitido em duas modalidades. A CPR física, que a liquidação ela acontece através da entrega do produto pelo emitente na quantidade e qualidade descritas na cédula. E tem a CPR financeira, que é o pagamento que acontece por meio da liquidação financeira no vencimento do valor discriminado lá na cédula. Para pessoas físicas, pensando agora no investidor, né, que está colocando seu dinheiro nessa CPR para financiar o produtor. Pode acontecer? Pode. Se o investidor ele tem o interesse, então, de comprar essa CPR, ele pode fazer. Para pessoa física, então a gente não tem imposto de renda nem IOF. Agora, para pessoas jurídicas que venham a comprar essa CPR, a gente tem cobrança de imposto de renda e segue a tabela regressiva, né, onde a gente vai ter alíquotas diferentes de acordo com o prazo. A CPR, ela é o principal instrumento da cadeia produtiva do agronegócio, pois vai permitir então que o nosso produtor aqui ele obtenha recursos para o desenvolvimento de suas produções rurais ou então de seus empreendimentos. É assim que ele consegue recursos para conseguir para desenvolver a sua atividade produtiva.
É comum também que as CPRs elas sejam emitidas com garantias, de modo a gerar mais confiança aos investidores. Assim, um produtor, por exemplo, ao receber antecipadamente esse crédito aqui, que é a instituição financeira que o investidor está mandando para ele, ele pode utilizar um imóvel seu como uma garantia real dessa operação. Aí, eventualmente, se chegar no vencimento da CPR e acontecer algum imprevisto que ele não tenha dinheiro para fazer o pagamento aqui, essa operação ela vai ter uma garantia real que vai poder ser executada. Quais são as possibilidades, então, de garantias que a gente tem? A gente tem o penhor e a hipoteca, que são garantias reais, né, onde a gente tem um bem que está garantindo ali essa operação, como um imóvel, né, se a gente estiver falando de hipoteca, ou um bem móvel, se a gente estiver falando de penhor, e ainda a fiança. A fiança é quando eu tenho uma pessoa que vai garantir essa operação, um fiador. Então também é possível garantia pessoal, chamada também de garantia fidejussória. A CPR, para o investidor que está colocando seu dinheiro lá, ela não conta com a cobertura da FGC. Então tem que ficar atento a esse ponto aqui. A legislação ela exige que as CPRs, sejam elas físicas ou financeiras, sejam registradas em uma entidade autorizada pelo Banco Central para que ganhem validade e eficácia, tá? Então tem que ter também esse registro em uma instituição financeira, provavelmente. Vamos lá, outro título. Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, o CDCA. Aqui a gente tem um título de renda fixa que ele está atrelado a direitos creditórios do agronegócio. Isto é, sob a ótica do investidor, ele é uma promessa de pagamento em dinheiro, mas que está vinculado a direitos creditórios que são originários de negócios realizados entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros, inclusive financiamento ou empréstimo. Então vamos entender a lógica toda aqui, que aqui a gente tem um fluxo que é um pouquinho mais complexo. Eu tenho aqui o produtor rural. Ele vai lá e ele contrai um empréstimo com uma instituição financeira. Por que ele vai contrair esse empréstimo? Bom, porque ele precisa de recurso para financiar a sua capacidade produtiva. E uma das formas que ele tem de conseguir dinheiro é justamente solicitando diretamente um empréstimo à instituição financeira. A instituição financeira ela vai lá e ela concede esse crédito aqui. Bom, uma vez que ela faz isso, a instituição financeira ela vira credor desse produtor rural. Ela vai ter um fluxo de pagamento que vai ser mais ou menos assim. Ela vai ter o desembolso inicial dela, que pode ser, por exemplo, de R$ 20.000, e ela vai receber esses parcelamentos, essas parcelas do produtor rural, né? De tempos em tempos, então, ela vai recebendo esse pagamento de maneira parcelada. Então, mais ou menos, esse é um fluxo, tá? De um direito creditório que a instituição financeira tem em relação a esse produtor rural. Bom, daí o que pode acontecer aqui? A instituição financeira ela vai lá e faz a cessão desses créditos aqui a uma cooperativa que vai emitir o CDCA com lastro nesses direitos creditórios originários dessa instituição financeira. Tá? É como se a gente juntasse, como se a gente empacotasse esse direito creditório aqui, que ele tem, então, essa promessa de pagamento, né? A gente vai ter aqui várias parcelas, como eu coloquei para vocês. Vamos pensar que a gente vai ter parcelas aqui de R$ 3.000, e de modo que o direito creditório no total ele tenha 10 parcelas de 3.000 e ele vai ter um total de 30.000. Tá? 20.000 é o que a instituição financeira emprestou, desembolso dela, mas ela vai receber mais do que isso, porque é um empréstimo financiamento. Então a gente está empacotando todo esse direito creditório aqui lá no CDCA, que é emitido por uma cooperativa rural. Ou ainda a gente já vai ver quem também pode fazer essa emissão, porque a instituição financeira aqui ela fez a cessão desses créditos, passou esses créditos à cooperativa e a cooperativa foi lá e ela emitiu o CDCA. Bom, uma vez que a gente tem esse título que tem o lastro nesses direitos creditórios, esse título ele pode ser comercializado a outras pessoas. E aí eu vou ter um investidor aqui que está totalmente fora, assim, não quer dizer que ele esteja, mas provavelmente ele vai estar. Ele está totalmente fora dessa lógica aqui da produção, do crédito originário, mas ele quer achar um título aonde ele vai receber uma remuneração e aonde essa remuneração vai ser um pouco mais atrativa, dadas as qualidades, dados os atributos desse título. E aí o investidor ele pode então comprar
esse título CDCA que tem o lastro originado no direito creditório. Ele vai lá, coloca o dinheiro dele, por fato de ter o lastro no direito creditório, passa um pouquinho mais de confiança, né? Porque caso eventualmente a emissão que aconteceu aqui não tenha dinheiro suficiente, a emissora que emitiu não tenha dinheiro suficiente para fazer o pagamento, ainda existe o lastro aqui do outro lado. Ele manda o dinheiro, esse dinheiro então vai para a cooperativa rural que repassa para a instituição financeira que tem esse adiantamento aqui dos valores. Antes ela teria que esperar o prazo aqui de 10 meses para receber todo o valor. Como agora está sendo comercializado esse CDCA, ela vai receber esses recursos antes do prazo aqui. É como se fosse uma antecipação para a instituição financeira. E o investidor, ele fica então com esse direito creditório, ele fica na espera de receber esses valores. Então, o ponto aqui, o que é importante da gente entender? O CDCA é um título de renda fixa e ele é atrelado a direitos creditórios do agronegócio. Quando eu falo de um direito creditório do agronegócio, é esse fluxo aqui que a gente tem, onde uma instituição financeira foi lá e fez um empréstimo, um financiamento ao produtor rural. E aí o CDCA, então, ele vai empacotar esse direito de crédito que a instituição financeira tem ao produtor rural. Quem é que pode emitir um CDCA? Isso é importante também. Cooperativas de produtores rurais, a exemplo do que eu coloquei aqui. Ou ainda, pessoas jurídicas que exerçam atividades de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, aqui na figura da cooperativa rural, eu também poderia ter uma pessoa jurídica que não é uma cooperativa rural, mas que exerça essa atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização dos produtos. Vamos entender algumas características adicionais aqui, tá? Em relação à custódia, os direitos creditórios que servem de lastro para esse título, ou seja, aqui o que a gente tem aqui, eles devem estar sob custódia de uma instituição financeira ou outras instituições que sejam autorizadas a funcionar pela CVM, tá? Então, quando eu falo de custódia, em outras palavras, eu estou falando que esse título ele tem que ficar guardado em uma instituição financeira. Também devem ser registrados em um sistema de registro de liquidação financeira de ativos que seja autorizado pelo Banco Central. Bom, para o investidor que está aqui de fora, provavelmente, de tudo que está acontecendo e só está interessado em colocar o dinheiro dele em um título diferencial, o diferencial que ele tem nesse título aqui, primeiro, é que a gente não tem a cobrança de imposto de renda ou de IOF para o investidor que seja pessoa física. Já para o investidor pessoa jurídica, a gente tem a cobrança de imposto de renda e segue a tabela regressiva de imposto de renda. Em relação às garantias são, como eu coloquei para vocês, os próprios direitos creditórios originários do título. A gente não tem garantia do FGC no CDCA, então também tem que ser levado em consideração. Mas pelo fato de não ter essa garantia do FGC, geralmente as remunerações elas são mais atrativas. Bom, eu tenho um outro título aqui, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CRA. Aqui eu tenho um título de renda fixa, lastreado em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros, abrangendo financiamento ou empréstimos relacionados à produção, comercialização, ao beneficiamento ou industrialização dos produtos, insumos agropecuários e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, como é que funciona aqui em relação ao CRA? Eu vou ter um produtor rural, ele vai contrair um empréstimo com a instituição financeira vai mandar o dinheiro para ele e ela vai ter o fluxo de pagamento aqui, o direito creditório, né? Ela vai ter, então, um desembolso inicial e, ao longo aqui, ela também vai ter parcelas. Então, parcelas aí de R$ 3.000, por exemplo. Esse daqui é o fluxo que representa o direito creditório que a instituição financeira tem com esse produtor rural aqui. A instituição financeira ela vai fazer a cessão desses créditos. A diferença que aqui no CRA, essa cessão dos créditos acontece com uma companhia securitizadora. Aqui, por exemplo, no CDCA, é onde a gente tem uma lógica muito parecida com a do CRA. Eu vou ter que a cessão dos créditos acontece
através de uma cooperativa rural. E aí vai ser a cooperativa rural ou uma pessoa jurídica que exerce essas atividades que vai emitir o CDCA. Aqui não, né? Quem vai emitir o CRA vai ser uma securitizadora, com lastro nesses direitos creditórios originários daquela operação que a instituição financeira fez com o produtor rural. Daí segue mais ou menos a mesma lógica que a gente tem no CDCA. O investidor que está por fora aqui, ele vai colocar o dinheiro dele no CRA, esse dinheiro vai lá para a companhia securitizadora. Qual que é a diferença que a gente tem, então? Bom, o CRA ele é emitido de forma exclusiva por companhias securitizadoras. A diferença é que no CDCA a gente tem a emissão do CDCA por cooperativas de produtores rurais ou então das pessoas jurídicas que exercem essas atividades relacionadas à produção agropecuária. No mais, a lógica é a mesma, tá? Bom, um ponto importante aqui em relação à companhia securitizadora é que o regime fiduciário ele garante a segregação do risco da emissora. Quem é que é a emissora do CRA? É a companhia securitizadora. Foi ela que emitiu esse CRA e tem empacotado aqui esse direito creditório. Bom, caso a securitizadora ela tenha dificuldades financeiras, o fluxo de pagamento para os investidores não será afetado, uma vez que os recebíveis eles estão segregados do patrimônio da emissora. Então, aqui, lá na companhia securitizadora, quando ela for fazer uma emissão de um CRA, ela vai ter que segregar o patrimônio dela para deixar claro o que é relativo ao CRA, o que é de crédito relativo ao CRA e o que é patrimônio dela mesmo, tá? Para eventualmente, se ela ter dificuldades financeiras, ainda assim o investidor ele vai conseguir receber o dinheiro dele, porque o lastro está aqui no direito creditório que foi originado dessa operação de financiamento. Bom, para o investidor, a gente também não tem imposto de renda, ou IOF, se ele for uma pessoa física. Se ele for uma pessoa jurídica, a gente tem a cobrança de imposto de renda que segue a tabela regressiva de IR. Em relação às garantias, de novo, né, a gente tem aqui como garantia os próprios recebíveis originários do título, aquele direito creditório lá que começou a operação. Além disso, também é possível que a gente tenha estabelecido garantias reais ou pessoais. Quando eu falo de garantias reais, eu posso ter o penhor. Quando eu falo de bens móveis ou ainda a hipoteca. Se eu estou falando de bens imóveis ou pessoais, né? Posso ter aí a fiança. Por outro lado, a gente não tem a garantia do FGC no CRA também, tá? Então, principal ponto que a gente tem que levar aqui em relação a esses títulos que são emitidos e eles têm relação com a produção agropecuária. Eu tenho aqui a CPR, que ela é emitida diretamente pelo produtor rural. E aí ela representa essa entrega futura de um determinado produto agropecuário, que pode acontecer através da liquidação física ou então financeira. Para o investidor pessoa física, não tem imposto de renda nem IOF, também não tem a cobertura do FGC. O CDCA, eu tenho a emissão através de uma cooperativa rural ou de pessoas jurídicas que estão envolvidas na atividade agropecuária. Ele é originado de um direito creditório que a instituição financeira tem ao conceder um empréstimo ao produtor rural. Também não tem o imposto de renda ou IOF para a pessoa física e também não tem cobertura do FGC. Tem o CRA, que é muito parecido com o CDCA, a diferença é que essa cessão dos créditos acontece para uma securitizadora. Aí a securitizadora ela vai lá, emite o CRA e ele, portanto, também, sob a ótica do investidor, não tem imposto de renda ou IOF para a pessoa física e também não conta com a cobertura do FGC. Mas aqui a gente tem aquela segregação aonde o patrimônio da companhia securitizadora, que é a emissora do CRA, não vai se confundir com o direito originário aqui do CRA, que vem lá, né, desse fluxo onde a instituição financeira emprestou dinheiro ao produtor rural.